Hoje nós vamos ministrar uma palavra que, quando eu perguntei ao Espírito Santo o que ele gostaria de falar com a igreja hoje, ele me trouxe de novo a esta passagem. E eu creio que de tempos em tempos nós vamos voltar a esse texto. Diga para alguém aí do seu lado, fale assim: você precisa desse texto, periodicamente. Mas diga mais forte, diga assim: você precisa desse texto, periodicamente, porque o teu coração é enganoso. A palavra de Deus diz que ele é. Então, meu amado, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler os versos de 1 a 7. Apocalipse, o último livro da Bíblia, está fácil para quem não está tão habituado. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu te peço que fales conosco esta noite. Que transborde em nós o teu poder e a tua unção. Revela esta palavra a cada um de nós nesta noite, para que nós possamos compreendê-la não com a mente, mas com o coração. E compreendendo-a, Senhor, ela possa operar em nós o teu querer e o teu realizar. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, e te agradeço porque sei que estás conosco. Sei que habitas neste lugar e que transbordas em nosso coração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Meu amado, o tema dessa mensagem é: quando foi que você mudou? Quando foi que o teu coração ficou diferente do que ele foi um dia? E esse texto que nós lemos aqui, nós vemos o próprio Jesus revelando a João, o apóstolo, algo sobre as 7 igrejas da Ásia. E uma dessas 7 igrejas era a igreja na cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que, aos olhos dos homens, era perfeita. Era uma igreja que não tinha nenhum problema, ou como a gente costuma dizer, né? Não tinha lá muitos BOs. Não tinha lá muitas coisas que fossem incorretas. Pelo contrário, nós vemos Jesus elogiando essa igreja. Nós vemos Jesus dizendo: olha, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, que é o próprio Jesus, ele tem visto as tuas obras. Tem visto o teu trabalho árduo. Tem visto a tua perseverança. Gente, olha que tremendo.
Era uma igreja que perseverava, que não desistia no meio do caminho, que não parava, mas que seguia em frente. Amém? E essa igreja, queridos, além de ser perseverante, também não tolerava pessoas más. Não tolerava desmandos dentro da igreja. Não tolerava que fizessem bagunça com os princípios de Deus. Essa igreja não acolhia os falsos apóstolos, os falsos profetas. Mas Jesus disse para eles assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Ao estilo do jovem rico, sim ou não? Uma coisa te falta. E algo que eu tenho aprendido, queridos, é que essa questão do uma coisa que está faltando faz toda a diferença. Sim ou não? Entenda que quase e nada são a mesma coisa. Ok, obrigado. Se você ali fez um concurso e faltou um ponto para você ser aprovado, você entrou no concurso? Uma coisa te falta. Sim ou não? Deu para entender? Ah, não, mas poxa, Jazinho, eu sou como a igreja de Éfeso, eu faço bastante coisa. Eu não perco um culto, eu não perco uma célula, eu faço isso, eu faço aquilo, mas será que Jesus está olhando para nós esta noite e está dizendo: uma coisa te falta? Para a igreja de Éfeso, Jesus disse: eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Quando foi que você mudou? Outra coisa que Jesus diz na palavra de Deus que é tremendo, que eu acho poderoso quando ele fala isso, ele diz assim: se você não se tornar como uma criança, diga criança, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. Não vai. E eu juntando essas passagens, essa de Apocalipse, falando sobre o primeiro amor, e quando Jesus fala que nós temos que nos tornar como crianças, então imediatamente algo vem ao meu coração. Como é que uma criança se porta na presença do seu pai, na presença da sua mãe? Uma criança, ela confia totalmente. Ela corre para os braços. Ela se joga, ela se entrega, ela não tem medo se o seu pai está ali. Uma criança, ela tem um amor mais genuíno. E quando a gente vê, não que, quando o filho cresce ele deixa de amar, mas a gente vê que muitas vezes aquele amor muda um pouco, né? Às vezes ele tem vergonha do pai ou da mãe por algumas coisas, não é verdade? Ah, não, poxa, não faz assim, não me abraça tanto, não faz desse jeito. Por quê? Porque entrou alguma coisa no meio daquele sentimento, de todo aquele amor, entrou a opinião dos outros ali, sim ou não? Entrou, queridos, ali o meio em que ela vive. E muitas vezes, queridos, na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Quando a gente nasce de novo, nós somos como crianças. E a gente fala de Jesus para todo mundo. A gente pega e não tem preguiça para nada. A gente pega a palavra de Deus e lê com toda a força, com toda a vontade. Mas
depois parece que uma chavezinha muda, a opinião dos outros começa a entrar, Satanás começa a contaminar o coração, começa a tornar as coisas mecânicas. Se tem algo que eu tenho pavor, querido, na vida da igreja, é quando as coisas se tornam mecânicas. É quando alguém está levantando a mão e não sabe nem por que ele levanta a mão na igreja. Né? Eita, Jazinho, agora você falou com metade da igreja, né? Você sabe por que você levanta a mão quando você está no louvor, adorando o Senhor? Queridos, levantar as mãos é sinal de rendição. Senhor, eu me rendo a Ti. E também é sinal, Deus, olha as minhas mãos, perdoa os meus pecados, as práticas, as minhas obras. Quando nós levantamos as mãos, nós estamos nos entregando a Ele. Nós estamos como uma criança que olha para o seu pai e ergue suas mãozinhas assim. Tudo isso envolve o levantar as mãos diante de Deus. Mas o problema é quando o nosso coração muda. E quando o nosso coração muda, muitas vezes nós ficamos irreconhecíveis. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Pensa que alguém veio visitar aqui a igreja. Quando, no primeiro dia em que você recebeu a Cristo, ou que você veio ao encontro e se apaixonou por Jesus, primeiro dia, ele viu ali aquela primeira semana, conviveu com você, e aonde você estava ali numa expectativa, estava querendo mais de Deus. Aí essa pessoa, nesse exercício de imaginação que a gente está fazendo agora, ela passou 5 anos sem vir aqui. Ele era de outra cidade. Depois de 5 anos ele voltou. E aí ele te encontra. Fala sobre um rei chamado Uzias. Diz assim: Uzias buscou a Deus durante toda a vida do seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Você entendeu esse versículo? Uzias, ele buscou a Deus todos os dias do seu líder, do seu instrutor, do seu mestre, chamado Zacarias. E enquanto ele estava seguindo os passos ali, daquele que Deus colocou para ser o seu discipulador, a palavra do Senhor diz que enquanto ele procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Mas algo aconteceu. Versículo 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se das suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar, queimar incenso a Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Então, para terminar, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair.
logo ao notar que o Senhor o ferira. Quando foi que você mudou? No caso de Uzias, foi quando ele parou de ouvir a voz e os ensinamentos do seu líder, daquele que Deus tinha levantado para guiá-lo nos princípios de Deus. No versículo 5 nós vemos que a palavra de Deus diz que enquanto ele seguiu o que Zacarias, o seu mestre, o instruía, ele foi próspero. Deus era com ele e o abençoou e o fez prosperar. Uzias foi um dos bons reis de Judá. Judá teve poucos reis que prestaram, que foram bons, que fizeram algo que agradasse a Deus. E Uzias estava entre eles. Só que eu tenho dito, queridos, aqui, e eu vou insistir com vocês, porque eu insisto comigo todos os dias. Não adianta a gente começar bem. É preciso terminar bem. Sim ou não? Começar é para todos. Sim ou não? Qualquer um começa qualquer coisa. Não é verdade? Sim ou não, gente? Tem alguém aí ainda? Qualquer um começa qualquer coisa. Eu dei aula de piano durante 16 anos. Até que o horário não deu mais. E, queridos, eu não sei dizer para vocês quantos alunos eu tive. Foram muitos. E eu posso dizer para vocês que eu posso contar nos dedos, talvez uns 5 ou 6, no máximo 10, de todos esses, talvez centenas aí, algumas centenas de alunos, que eu tive notícia que realmente se profissionalizaram, né, que realmente, né, fizeram uma faculdade de música, um conservatório, ou passaram a viver de música. Muito poucos, muito poucos. Alguns, o objetivo realmente era o hobby, era tocar alguma coisinha mesmo. Mas, nem todos esses anos, o que eu pude perceber é que as pessoas começam, mas as dificuldades chegam. Elas acham uma coisa diferente do seu mestre. Eu tive um aluno uma vez que chegou para mim, na primeira aula de piano, chegou para mim e falou: olha, é o seguinte, eu quero aprender a tocar, eu quero tocar igual você toca assim e tal, só que assim, não me venha com música, porque eu não quero música. E eu fiquei assim, eu confesso para vocês que eu fiquei uns 5 minutos calado, olhando para a cara dele e tentando entender o que aquela figura estava falando para mim. O cara chega na aula de piano e fala que não me venha com música. Até que quando ele foi falando, eu entendi que música, ele queria dizer partitura, né? Ele não queria aprender a ler partitura, aquelas bolinhas pretas e tal, né? Era isso que ele chamava de música. Mas enfim. Eu cheguei e falei para ele, falei: olha, amigo, se você ficar queimando etapas, vai chegar um momento em que você não vai crescer mais, em que você vai travar, em que você não vai conseguir ir para frente. E ele: não, vai dar certo, vai, me ensina aí onde é que eu coloco a mão, onde é que eu coloco o dedo e tal. E eu respirei fundo e comecei a ensiná-lo mais ou menos alguma coisa do jeito que ele estava querendo. Mas óbvio que não durou 2 meses e ele parou com as aulas. Uns 2 anos depois, esse cara me achou numa escola que eu dava aula aqui em Campinas e tal. 2 anos tinham se passado.
E ele chegou para mim e falou, poxa, se eu tivesse feito do jeito que você tinha falado, eu já estava tocando, não estava? Falei, tava. Tava mesmo. Mas ele não ouviu a voz do seu mestre. E quando nós recebemos a Cristo, queridos, nós normalmente nos apegamos ao nosso líder, ou aqueles irmãos mais próximos também. E a gente, tudo que eles falam pra gente, falam, poxa, que legal, porque tudo é novidade. Poxa, não, como é que faz isso? Onde é que está isso na Bíblia? Não, eu quero aprender, me conta, me ensina, e manda o WhatsApp, e quer saber de tudo. Mas passa-se o tempo e muitas vezes o nosso coração muda. E a gente acha que sabe muito já. A gente acha que, não, isso que o meu líder está falando não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso que o meu pastor falou, isso que o Jazinho está pregando, isso daí, não, isso aí ele fala toda hora. Negócio de se arrepender. Não, já me arrependi. Né? Tem gente que pega 2 Coríntios 5,17 e monta uma teologia fajuta. Né? 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que maravilha. Então, pronto, eu já me arrependi um dia e acabou. Estou vice-Deus. Né? Quando Deus viaja, eu assumo, de tão santo que eu sou. É assim? Diga misericórdia. Mas tem gente que acha que não acha nas palavras, não tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Mas na prática age assim. Meu amado, enquanto Uzias buscou a Deus e seguiu a orientação do seu mestre Zacarias, ele prosperou. Provérbios 11, verso 14, a palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros existe o quê? Existe o quê? Segurança. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz isso. Significa que se você anda sem conselhos, você está em perigo. Amados, quando Uzias parou de dar ouvidos aos conselhos do seu líder, ele se encontrou em perigo. O Senhor, em seu grande amor, nos providenciou pastores e líderes, segundo o seu coração, para nos orientar, para nos guiar. E esses líderes, esses pastores prestarão contas de cada um de nós, como diz Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, sede submissos para com eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando Uzias parou de ouvir e seguir os conselhos, o orgulho tomou conta do seu coração. A independência tomou conta do seu coração. E ele começou a achar que podia fazer coisas que não lhe era permitido. Ele entrou lá, Deus tinha falado através de Moisés, muitos séculos antes, tinha falado, olha, só quem vai ministrar lá no santo lugar são os sacerdotes da descendência da casa de Arão. Só eles é que vão oferecer holocausto, só eles é que vão queimar incenso, somente eles vão fazer assim. Só que Uzias, quando parou de seguir conselhos, ele começou a achar que não, que ele era o rei, que ele mandava, que ele podia fazer coisas que Deus falou que ele não podia. E ele começou a querer criar novas regras. Quero te dizer uma coisa nessa noite, queridos. Eu e você não estamos autorizados a criar uma regra sequer no nosso relacionamento com Deus.
Por isso que eu abomino quando alguém chega e fala, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. E a pergunta é, quem te autorizou a legislar na Constituição de Deus? Só existe uma maneira de servir a Deus, e é esta daqui. Amém? Amém, queridos? Nós não podemos legislar, nós não podemos criar novas leis, e foi isso que Uzias tentou fazer. Ele falou, não, a partir de hoje, eu, o grande rei Uzias, decreto que eu mesmo estou autorizado a queimar incenso no lugar santo. Eu me autorizo-me a mim mesmo, né? Com todos os pleonasmos possíveis. Não, queridos. Não. Cuidado com a independência. Uzias ficou leproso. E a lepra, em todo o contexto da palavra de Deus, representa o pecado. Representa a imundície. E amados, cuidado para que a lepra não te contamine. Cuidado para que o teu coração não mude. O que fez de um grande rei, de um rei segundo o coração de Deus, um homem leproso que terminou seus dias numa cama, humilhado diante do povo que ele governava. O que fez isso acontecer? Independência é a resposta. Ele se tornou independente, ele se tornou autossuficiente. Você entende isso? Meu amado, o Senhor continua nos perguntando, quando foi que o teu coração mudou? Mas existe outra ocasião em que o nosso coração tende a mudar. Eu quero ler outro texto que está em 1 Samuel, capítulo 15. Versículos 28 a 30. Que diz assim: Samuel concluiu: Eis que hoje Yahvé arrancou de ti, Saul, o reinado de Israel, e já o entregou a o teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade e nem muda o seu propósito. Diga, Deus não muda o seu propósito. Pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Uau! Deus não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: Eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo. Saul estava pedindo para ser honrado diante dos homens. Nós vemos aqui Saul, que tinha começado o seu reinado de uma maneira muito límpida, muito bonita. O Senhor se agradava dele. Era um homem humilde. Era um servo de Deus. Mas chegou um momento em que Saul se ensoberbeceu e ele virou escravo. Escravo da opinião alheia. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e tomando algumas decisões difíceis, como sempre. Eu disse para essa pessoa assim: olha, eu prefiro desagradar todas as pessoas desde que eu agrade a Deus. Será que isso pode se tornar uma verdade no teu coração essa noite, querido? Desde que eu esteja agradando a Deus, tudo bem se todos os demais ficarem bravos, tristes ou chateados comigo. É claro que nós amamos as pessoas e queremos que elas sejam nossos amigos. Mas a que preço? A que preço você vai manter as pessoas perto de você? A que preço?
afastando Deus de você. Foi o que Saul fez. Saul estava tão preocupado em que aquele povo continuasse achando ele legal, que ele não percebeu que Deus já tinha ido embora, que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Quando ele se deu conta, ele era atormentado de dia e de noite por espíritos malignos. Por quê? Porque ele queria a glória dos homens. Aí um dia ele desobedeceu a Deus. Eu não vou contar a história toda, senão a gente vai alongar muito a nossa mensagem. Depois você leia lá os capítulos anteriores aí de 1 Samuel capítulo 15. Mas ele desobedeceu a Deus quando Deus tinha mandado ele guerrear contra Amaleque. E quando ele desobedeceu a Deus, foi onde culminou nessa passagem que o profeta Samuel chegou, usou esse pretexto dessa desobediência para dizer: olha, Saul, você pecou contra Deus, o Senhor já não está mais contigo, você não vai mais ser rei sobre Israel. E Samuel ia indo embora. E quando Samuel estava indo embora, Saul meteu a mão no manto de Samuel e o manto se rasgou. E quando o manto rasgou, Samuel virou para ele e disse: está vendo esse pedaço aí do meu manto que está na tua mão? Sabe o que significa isso, Saul? Isso significa que Deus rasgou o reino de ti. Deus arrancou o reino de você e deu ao teu próximo, o teu próximo que é melhor do que você. E aí você pensa assim, né? Poxa, Deus falar um negócio desse, Deus falar um papo brabo desse, o cara vai cair de joelho, arrependido. Ele vai dizer: Senhor, me perdoa porque eu te desagradei. Senhor, me perdoa porque eu te desonrei. Deus, tem compaixão de mim. Não é isso que a gente imagina que alguém faria? Mas não foi isso que Saul fez. Saul sim, caiu de joelho no chão, morrendo de medo de deixar de ser rei. Ele não estava com medo de não entrar no céu. Ele estava com medo de não ser mais rei. Você entende a diferença? E ele caiu ali e falou: Samuel, foi mal, me perdoa, Samuel. Mas olha, não vai embora não, porque senão o que o povo vai dizer? Se eles virem você indo embora, me deixando aqui, ele vai dizer: o profeta já desprezou o rei, esse rei já era. Então, Samuel, honra-me diante dos anciãos do meu povo. Honra-me diante dos homens, honra-me diante daquelas pessoas que estão ali fora. Porque para Saul, o importante era a glória dos homens. Ah, meu amado, que o Senhor livre o teu coração e o meu coração de ser dependente da glória dos homens. Quando a gente precisa exortar alguém, a gente percebe muitas vezes isso. A vergonha. O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Sabe, queridos? A gente tem que começar a pensar: o que Deus está pensando de mim? O que Deus, que sonda o meu interior e que me conhece por dentro, está pensando de mim lá no seu alto e sublime trono nesse momento? Do que vale a glória dos homens? Do que vale uma posição, qualquer que seja? Se o Senhor rasgar o reino de mim e tiver que encontrar outro para fazer aquilo que Ele gostaria que eu fizesse, diga misericórdia. O coração de Saul foi se desviando, queridos, por causa da desobediência e por causa do apelo da glória humana. Queridos, onde estava aquele homem humilde, temente a Deus, que foi escolhido por Deus por causa das suas muitas qualidades? Na hora que Saul falou para Samuel: Samuel, honra-me diante do povo,
Parece que eu ouço a voz de Deus gritando: quando é que foi que o teu coração mudou, Saul? Eu não sei há quanto tempo você serve a Deus. Não sei há quanto tempo você nasceu de novo. Mas eu quero te dizer, queridos, que o Senhor te trouxe essa noite aqui. A palavra do Senhor diz que ninguém vem a Cristo se o Pai não o conduzir. Então você foi conduzido até aqui essa noite. Por mais que você não soubesse disso. E se Ele te trouxe até aqui, queridos, é porque Ele está preocupado com o meu coração e com o teu coração. Davi, que substituiu Saul, cometeu pecados que aos olhos dos homens eram até piores que os de Saul. Até piores. Davi adulterou. Davi armou um assassinato. Davi fez coisas assim lastimáveis. Mas no dia que chegou um profeta e colocou o dedo na cara dele, no dia que um profeta chegou lá e falou: olha, Davi, você é um sem vergonha. Foi você que fez isso, Davi. Você foi sem vergonha. Imagina, falou para o rei isso. Diante dos servos do rei ali. Se o rei fosse orgulhoso, o que ele ia fazer? Quem que esse cara pensa que é? Agora vai ver. Agora vai apanhar, vai ser preso. Se eu não me der na telha de mandar matar esse cara. Mas não. Davi não tinha um coração assim. Davi caiu de joelhos diante do profeta e disse: eu pequei contra Deus. Eu pequei. Quando Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51, ele disse: Deus, tu és justo no teu julgar. Ele estava dizendo algo como: Senhor, se o Senhor arrancar de mim o reino, se o Senhor arrancar de mim todas as coisas, é justo. É justo. Mas por favor, Deus, não tire de mim o teu Santo Espírito. O que é importante para você, meu amado? Não perder a posição ou não perder o Espírito Santo? Quando foi que nós paramos de nos preocupar em agradar aquele que nos criou, aquele que se entregou por nós? Está na hora, querido, de nós começarmos a seguir os conselhos que Jesus nos dá em Apocalipse. Quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Lembra de onde foi que o teu coração ficou azedo. Sabe? Às vezes eu faço esse exercício porque eu não sou melhor que vocês. Eu não sou diferente de vocês. Nem um pouquinho. Então, quando eu percebo que meu coração não está igual, eu começo a me lembrar. Eu começo a me lembrar: Deus, sabe? Lembra aquele dia que o Senhor falou comigo? Por que eu não estou mais sentindo igual? Por que não está mais daquele jeito? Sabe, Senhor, por que meu coração está diferente? Por que eu não estou te buscando daquela forma? Essa semana eu falei para uma pessoa isso. Eu falei: sabe, não é possível que você não lembre de tudo que Deus fez na tua vida, de tudo que Deus falou para você. Sabe, você não precisa ouvir nada do que eu estou te falando, mas peça para Deus te lembrar do que Ele falou com você. Lembra-te de onde caíste. É tudo o que importa, queridos. Quando foi que nós mudamos, que o nosso coração mudou? Para terminar, quando nós paramos de servi-lo por paixão.
Sabe? Sabe aquele tempo em que a gente ia fazer um evento de colheita e a gente se empolgava e ia, convidava todo mundo, compartilhava em todas as redes sociais, fazia lista de transmissão, ligava para todo mundo, ia visitar e falava: cara, você precisa estar lá naquele dia, naquela hora, você precisa estar lá. E você se ajoelhava e orava e jejuava sem ninguém mandar por aquelas vidas. Por quê? Porque você estava apaixonado, cara. Você estava queimando, você estava ali: Deus, olha o que o Senhor fez comigo. Todo mundo precisa experimentar isso. Todo mundo precisa daquele encontro com Deus. Todo mundo precisa fazer a Universidade da Vida. Todo mundo precisa estar lá como eu estive, como eu recebi, como eu senti. E aquela paixão nos movia. Nós vemos a igreja de Éfeso, queridos, em Apocalipse 2, que nós lemos agora há pouco. Era uma igreja que não tinha parado de fazer a obra. Não tinha parado. Era uma igreja que qualquer pessoa que olhasse para ela ia dizer: top. Igreja excelente. Igreja padrão. Mas, queridos, eu aprendi algo muito importante. Porque Jesus, ele fala: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho árduo, conheço a tua perseverança e que não tolera as pessoas más. Eu conheço aquilo que tu tens feito de bom. Jesus está falando para aquela igreja. E aí, depois ele fala: mas eu tenho uma coisa contra vocês. E essa única coisa que eu tenho contra vocês pode me fazer arrancar de vocês o ministério, o candeeiro. Você entende como é grave? Jesus está falando: vocês fazem um monte de coisa legal. Vocês fazem um monte de coisa boa. Mas tem uma coisa que eu não estou gostando. E que por causa desta única coisa eu posso remover o ministério que eu escolhi para vocês. Se Jesus fala um negócio desse, queridos, você entende que essa coisa é mais importante que todas as outras ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele está falando: olha, vocês fazem um monte de coisa legal, um monte de coisa boa, mas tem uma que vocês não fazem. E por causa dessa uma, todas as outras perdem o sentido. Você entende essa palavra? Sim ou não? Meu amado, com isso, eu aprendi que nem trabalho árduo, nem obras, nem perseverança, nem o combate ao que é mal e imoral, nem o cuidado e o critério com a sã doutrina, nem suportar sofrimentos por causa de Cristo sem recuar, e nem qualquer outra atitude nossa nunca vai poder substituir a nossa paixão e a nossa entrega por Cristo. Nada vai substituir, queridos, o teu olhar apaixonado numa oração. Nada vai substituir as tuas lágrimas de paixão. Nada vai substituir. Ah, não, Jazinho, eu venho na oração da manhã aqui, da madrugada, eu faço isso, eu não falto na célula, eu até convido pessoas, a maior parte das vezes não vem, mas eu convido. E, queridos, tem um fator que o teu líder não consegue ver, que o teu pastor não consegue ver, mas que o Espírito Santo está vendo. É o nível de paixão e de entrega. E nada vai substituir isso, querido. Nada. Fazer a obra sem desejá-lo ardentemente é vão, é inútil, é fútil.
não podemos nos acostumar a fazer as coisas para Ele de forma mecânica. Quanto da nossa paixão já se foi nos anos de cristianismo que nós temos vivido. Ele continua nos perguntando: quando foi que você mudou? E Ele não está perguntando isso porque Ele não saiba. Ele não está perguntando porque Ele quer que você lembre Ele. Não, não, não. Ele quer que você se lembre. Ele quer que você se lembre qual foi a última vez que o teu coração queimou de paixão por Ele. E o que aconteceu para que isso deixasse de ser uma verdade na tua vida. Amém? Volte, meu amado. Volte ao coração do Pai. Se arrependa. Volte pelo caminho. Ele deseja o teu coração. Ele não quer remover o teu candeeiro, como ele disse sobre a igreja de Éfeso. Ele quer que você e eu nos lembremos de onde caímos. Amém? Fique de pé. Quero orar com você.